Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Pode assentar no seu lugar, fique à vontade. Mesmo assentado, queria que você cumprimentasse a pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Diga para essa pessoa: boa noite, paz seja convosco. Que bom que você está aqui, num só propósito, numa só visão, para cultuarmos o nosso Deus. Queridos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se o culto terminasse agora, nós voltaríamos para casa cheios da graça de Deus. Muita coisa já foi dita, muita coisa já foi ensinada aqui. Mas ainda é permitido da parte de Deus que a gente cele cada palavra, desde a abertura do culto, o louvor, as ministrações, o teatro, tudo que aconteceu aqui, comprovando dentro da palavra tudo que foi dito. Então pega a sua Bíblia comigo e nós vamos ler um versículo muito conhecido. Livro de Marcos. Aleluia, Jesus. Capítulo 16, nós vamos ler o versículo 15. Uma palavra conhecida por muitos. E hoje, por se tratar terceiro domingo do mês de maio, terceiro domingo de missões, nós não podíamos deixar de falar dessa palavra. Você que tem a Bíblia, marque aí. Você que não tem, acompanhe comigo aqui. Eu vou ler essa tradução e depois eu quero ler a tradução da minha Bíblia também. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes, vão repetir comigo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na minha versão diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Curva a sua cabeça. Pai, essa aqui é a tua palavra, meu Deus. A tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, que traz para nós nessa noite uma mensagem de direcionamento, de posicionamento. Pai, não sou digno, meu Pai. Sou o menor de todos, Senhor, mas me usa nessa noite para transmitir para a tua igreja a mensagem a qual o Senhor já colocou no meu coração. E abra o coração da tua igreja. Senhor, se porventura que nessa noite existe, meu Pai, alguma ação demoníaca de distração, de sono, de cansaço, meu Pai, algo, meu Pai, que vai fazer essa pessoa não concentrar na mensagem que o Senhor tem para essa noite, Pai, nós pedimos ao Senhor que seja repreendido, que seja aniquilado, que seja destruído agora pelo poder que há no nome de Jesus. E pedimos, Pai, fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite, nesse culto de missões, você já ouviu aqui desde o início, falando sobre chamado, falando sobre missão. E quando nós falamos sobre chamado, sobre a nossa missão, logo que resume essa missão é a palavra de Marcos 16:15. Aonde a Bíblia relata que um certo tempo no ministério de Jesus, ele chega diante dos discípulos, dos apóstolos, e ele olha para eles e fala: enquanto vocês estiverem andando pelo mundo, enquanto vocês estiverem caminhando pelo mundo, proclamai, anunciai o evangelho. E é interessante, irmãos, nessa palavra, que Jesus nunca vai pedir algo para alguém fazer na Bíblia sem antes ensinar. E nós sabemos que nesse dado momento em que Jesus falava com os discípulos já tinham caminhado com Jesus. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagre ali. Os discípulos já tinham visto Jesus por meio de parábolas, anunciando e ensinando a todo canto da terra. Então os discípulos ali estavam preparados. Então entenda uma coisa nessa noite: quando Jesus falar para você, quando o pastor for usado por Deus, quando a pastora for usada pelo Espírito Santo, quando o seu líder for usado para falar com você, pregue, fale, dance, cante, saiba que o Senhor já te preparou para isso, querido. Deus nunca vai te chamar para algo que você não está preparado.
Mas sabe qual é o nosso problema? Na maioria das vezes, ouvir essa palavra, ide por todo mundo, a gente acha que é função do pastor. A gente acha que é função do diácono. A gente acha que é função do levita. A gente acha que é simplesmente para aqueles que possuem um cargo. Querido, deixa eu dizer para você. Hoje o pastor me mandou uma mensagem. E existem coisas que a gente não para analisar. Pois eu vou até compartilhar lá no WhatsApp. Você já parou para analisar a vida de Jó? Você já parou para analisar quem era Jó? Jó não tinha nome, ele não tinha cargo, ele não era rei, ele não era sacerdote, ele não era pastor, mas mesmo assim, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você não precisa ter cargo, querido, você não precisa ter nome. Você não precisa ter estatura para anunciar. A palavra de Deus está dizendo, mesmo você que não seja pastor, mesmo você que não seja evangelista, mesmo você que não seja levita, anunciai o evangelho, falai de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm tido medo de falar de Jesus. As pessoas têm retribuído, elas têm colocado para si própria. Elas querem receber para si, mas não querem doar. E sabe o que chama isso, querido? Orgulho. Orgulho é você querer só para si. Não, eu que sou meu e eu não divido com ninguém. Não, egoísmo. Quero só para mim. Eu quero receber palavra, eu quero receber oração, eu quero receber presença de Deus, eu quero receber unção. Querido, sabe qual que é o meu desejo aqui nessa noite? É que o Espírito Santo de Deus te encha e que você saia daqui transbordando a unção de Deus, mas você chegue na sua casa e toque nas pessoas para que elas também sejam cheias. O meu desejo é que nessa noite você entenda o ID do Senhor. E amanhã quando você chegar no seu local de trabalho, você já chegue dando bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom dia, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida. Vão até te chamar de louco, mas o Senhor tem usado as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então não preocupa se vão te chamar de louco. Simplesmente se permita ser usado. E a palavra aqui, meu querido, vai demonstrar que Jesus estava ensinando para os discípulos: ei, discípulo, agora é a sua vez. Vocês vivenciaram comigo, vocês viram o que eu fiz. E mais para frente a palavra vai dizer: porque se você anunciar, quem crer e for batizado será salvo. Então eu anuncio para que haja salvação. Mas aqui eu abro um parênteses e eu te faço uma pergunta. E eu até relatei hoje no culto pela manhã sobre o teatro que os jovens iam apresentar. Irmãos, e é muito importante que eu espero que você tenha entendido o teatro. Porque muitas vezes nós estamos aqui nessa terra. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: você não está aqui nessa terra por acaso. Não simplesmente, minha mãe me gerou, meu pai me gerou. Não, porque foi gerado porque Deus quis que fosse gerado. Então você não está nessa terra por acaso. Mas você está aqui nessa terra para cumprir uma missão. Jesus, quando ele foi enviado por Deus nessa terra, algo terreno, veio como homem. Ele veio com uma única missão. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus levou vida, Jesus transformou vida, Jesus fez grandes milagres. Mas ele só veio para uma missão, que foi salvar a humanidade. A todo tempo, diante de tudo que Jesus viveu, ele veio para uma única missão, que foi salvar a humanidade. E eu te pergunto, qual a sua missão? Irmãos, essa palavra ardeu tanto no meu coração ontem à noite, que eu fiquei desesperada, pastor, eu confesso. Porque às vezes nós estamos na igreja, e quando o Jânio me mandou o teatro, eu fiquei mais desesperada ainda. Eu não sei se foi melhor assistir ou não. Sabe por quê, irmãos? Porque é sério o que aconteceu aqui. Porque às vezes a gente acha: não, mas eu já vou ali na igreja. Não, eu já faço isso. Olha o exemplo aqui dessa mulher. Foi a mulher, foi o homem que era pastor. Pastor, né? O Carlos que fez esse papel, não foi? Pastor de uma igreja de 20 mil membros e acha que está tudo bem. Mas qual o real propósito de Deus para a vida daquele médico?
Às vezes, querido, você ganhou uma alma. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Mas se você cumprir, se você conseguir entender o propósito e a missão que Deus tem para a sua vida, aquela uma alma é fichinha. Deus vai te usar para ganhar o seu bairro, Deus vai te usar para ganhar a sua cidade, Deus vai te usar lá no seu emprego, querido. Mas o nosso problema é que a gente às vezes retém a unção de Deus sobre a nossa vida. E eu listei aqui algumas razões que nos impedem de atender o ID. Algumas razões que hoje têm impedido a igreja de falar de Jesus. E antes de falar dessas razões, querido, eu quero dizer para você que às vezes você vai se encaixar nela, mas ainda nessa noite é tempo de cura, é tempo de transformação, é tempo de renovo, é tempo de você sair do seu lugar de comodismo, é tempo de você arriscar. A primeira razão que nos impede de atender o ID é a decepção. Às vezes você foi iludido por algo achando que ia acontecer e não aconteceu. A decepção é isso. Alguém te iludiu, falou que era uma coisa e era outra. Tem muitas pessoas, irmãos, que falam assim: hoje eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus e vai ser tudo maravilhas. Não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. Ah, se fosse assim, querido, essas cadeiras estariam lotadas. Não cabia de gente, tinha gente pela janela, tinha gente pelas paredes, tinha gente brigando para entrar. Mas a diferença é que os problemas e as dificuldades continuam, mas ainda assim nós estamos fortes, porque o nosso socorro, ele vai lá para o monte. Você leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Mas quando eu não conheço Jesus, eu não tenho para onde levar os meus olhos. Então às vezes, querido, a decepção, você foi decepcionado, te falaram que era uma coisa e não foi. Talvez aquela pessoa, ela te prometeu: não, Tejane, vai lá, vai dar certo, vai lá, prega a palavra para aquela pessoa, vai mudar. E às vezes, querido, você esperava tanta mudança naquela pessoa e não aconteceu. Aí você ficou decepcionado e não quer ir mais. Outra razão que nos impede de atender o ID é a frustração. O que é a frustração? Ah, eu já preguei uma vez, eu já falei pro Bruno de Jesus um monte de vezes. Eu chamo ele para ir para a igreja e eu chego lá com o carro na porta, buzino, e ele não sai para fora. Ele tranca a casa. Frustração. Quantas vezes a gente convida as pessoas para vir para a presença? Eu não falo nem igreja, templo não, irmãos. Estou falando para vivenciar o Jesus que você vive. Eu estou falando de viver aquele Jesus que um dia te escolheu, aquele Jesus que um dia tirou você lá das drogas, do vício, tirou você lá da feitiçaria, da macumbaria. É desse Jesus que eu estou falando. E a pessoa simplesmente, faltam 5 minutinhos, vou mais não, estou com dor de barriga, tudo mentira. Aí sabe o que acontece? A gente se frustra. A gente se frustra. Mas a frustração não pode nos parar, a decepção não pode nos parar. Outra razão que nos impede, a crítica de pessoas, irmãos. Quantas pessoas têm dito assim: ah, mas você, pastor, ir lá pregar o evangelho? Ah, mas eu não. O que a Bíblia fala de Moisés? Moisés, quando ele recebeu o chamado de Deus, o que Moisés falou para o Senhor? Ah, mas eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não sei pronunciar. Mas deixa eu dizer para você, é necessário sim conhecermos a palavra. É necessário sim, meu querido, nós sabemos o que a palavra fala de Gênesis, Apocalipse, sim, para que a gente possa comprovar aquilo que Jesus faz. Mas quem nos capacita é o próprio Deus. Quem nos dá direcionamento, quem nos dá a palavra é o próprio Deus. Basta você querer ser usado. Eu preciso querer ser usado. Mas às vezes as pessoas criticam, ou nós mesmos criticamos. Nós mesmos colocamos limitações para pregar o evangelho. Ah, mas hoje eu não posso. Irmãos, hoje à tarde eu estava vendo um vídeo de uma mulher conhecida como missionária. E ela chegou um determinado momento da vida dela, ela engravidou, ela tinha 2 filhos, um marido. E chegou determinado momento na vida dela que ela começou a perder o controle. Ela já não andava dando conta dos filhos, não estava dando conta de escola, não estava dando conta de nada. E ela começou a largar a obra de Deus. Enquanto ela
Antes ela administrava muito bem, porque a fase de pequenininho é mais difícil, mas ela administrava bem. Quando os meninos já estavam maiores, ela começou a ficar tão cansada que ela começou a deixar a obra de Deus de lado. Ela começava a reclamar: ah, não, mas eu não posso por causa do meu filho. Não, mas eu não posso por causa do meu marido. Colocava desculpas. Colocava a culpa no filho e no marido para fazer a obra de Deus. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? O marido dela arrumou um emprego e foi morar em outro país e não levou ela, abandonou ela. Os filhos dela cresceram, chegou em determinado momento, passaram num concurso, foram morar longe, simplesmente nem despediram dela. E aquela mulher se encontrou sozinha. E ela começou a olhar para trás. Tem coisas que nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado quando a gente coloca obstáculos na nossa vida. Ah, mas meu filho, ah, mas meu marido, ah, mas a casa, ah, mas a cozinha, ah, mas o trabalho. Coloca obstáculos. Sabe o que acontece? Às vezes nem é Deus que tira, mas você mesmo está dando legalidade para o diabo fazer bagunça na sua vida e tirar aquilo que é bênção de Deus, que tem colocado nas suas mãos. Então cuidado. Ah, pastor, eu não posso porque eu trabalho, eu fico muito cansado. Irmãos, eu sei, é o físico, mas eu preciso perseverar, eu preciso prosseguir, eu preciso dar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo cansado, já machucado, carregando a cruz, Ele disse: eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o meu chamado para salvar esse povo, porque eu amo. Foi por amor. Ele não colocou limitações. O pecado não era dele. A frase disse muito bem: o chamado não tem nada a ver comigo. O chamado não tem nada a ver com a minha postura. O meu chamado, a minha missão não tem nada a ver com quem eu sou, mas tem tudo a ver com a vontade do Pai. Tem tudo a ver com Ele, porque é Ele que quer que você faça. Outra razão que tem impedido as pessoas de atender o ID: o medo de arriscar de novo. Às vezes você pregou o evangelho para alguém, você visitou alguém, aí você foi decepcionado, frustrado, aquela pessoa não correspondeu, aí você não quer arriscar mais, você larga de lado. Mas Deus está dizendo: tenta mais uma vez, vai atrás mais uma vez, porque eu amo aquela pessoa. Vai atrás daquela pessoa. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer que nessa noite eu quero que você entenda que você é um instrumento de Deus. Eu quero que você entenda que se Jesus pudesse, se Deus pudesse descer lá agora e acabar com tudo, e Ele mesmo pregar, e Ele mesmo falar, Ele faria. Mas sabe por que Ele não fez? Porque Ele criou a mim e a você para sermos instrumentos aqui nessa terra. Agora ouve o barulho desse violão. Olha o barulho. Deus quer te usar como aquele violão ali. O violão sem tocar, para, Natan. Põe ele aí do ladinho. Ele sem tocar é apenas um violão. Você sentadinho aí é apenas alguém. Mas quando você pega o violão, esse sou eu. Esse é o Senhor. Quando você pega o violão e quando o Senhor começa a tocar, ah, querido, ali vai saindo som, ali vai saindo virtudes, ali vai sendo utilizado. Deus quer te usar, Deus quer pegar você e tocar, Deus quer fazer o som sair sobre a sua vida. Para de novo, Natan. Olha o ambiente sem música, gente. Só com o som do trem, coisa horrível. Olha eu falar, eu pregar sem um som, sem uma música. Não parece algo vago? Parece que está tendo ecos. Mas, querido, eu quero que você entenda que quando você é um instrumento que se permite ser usado pelo Senhor, a música vai tocando e o clima do ambiente vai mudando, vai trazendo vida para o ambiente, vai trazendo cura para o ambiente. Querido, quando você entra num leito de morte, Deus te usa para levar vida, Deus te usa para curar pessoas. Pastora, mas esse instrumento precisa passar por processo. Eu falo que a maior alegria de um tocador é pegar um violão, vamos usar o violão que eu tenho aqui hoje, mas é pegar um violão com as cordinhas novas. A maior alegria de um tocador é pegar um violão afinado,
que qualquer nota que você colocar, ele vai soar, querido. Vai ser necessário passar pelo processo, vai ser necessário ser afiado, vai ter que trocar as suas cordinhas sim. Mas quando Jesus te pega, ele te coloca do jeitinho que ele quer e começa a tocar, vidas vão sendo transformadas, vidas vão sendo renovadas, vidas vão sendo restauradas, porque você é um instrumento que se permite ser usado. Mas eu preciso querer. Eu não posso ser um instrumento jogado no quartinho que ninguém toca. Eu não posso ser um instrumento jogado ali de qualquer jeito, que as pessoas não têm interesse. Deus tem interesse em você, querido. Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe da sua posição. Então nessa noite eu quero que você entenda o porquê você nasceu. Você sabe por que você nasceu? Pergunta para o seu irmão da direita e da esquerda: por que você nasceu? Não é para te conhecer não, Jean. Não vai responder isso para Rebeca não. Porque o casal de namorado fala assim: eu nasci para te conhecer, eu nasci para te amar. Aí depois que passa uns anos de casamento, só daqui uns 20, 30 anos, aí você fala assim: ai meu Deus, para que eu te conheci? Tô brincando, não é assim não, tá? É diferente. Mas por que você nasceu? Você sabe qual que é o propósito? Irmão, você sabe por quê que muitos consultórios de psicólogos tá lotado de pessoas precisando ser aconselhadas? Você sabe por que o índice de morte por suicídio tem sido muito grande? Você sabe por quê que os médicos têm sido muito visitados, psiquiatras e outros médicos, porque tem pessoas com depressão, porque não entendem qual é o seu propósito. Porque quem entende qual é o seu propósito não tem tempo para ficar triste, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para ficar depressivo, não tem tempo para reclamar. Se você entender seu propósito, tudo vai fazer sentido na sua vida. Até a luta que você passa vai fazer sentido na sua vida. Irmãos, Jesus pregava por parábolas. Ele usava parábolas para ensinar. Sabe o que nós temos hoje nas nossas mãos para ensinar? O nosso testemunho de vida. Aquela luta que você passa, você vai testemunhar. Aquela provação que você está passando, a calma, ela vai passar. Como a pastora ministrou na minha vida, o vento vai passar e logo, logo você vai testemunhar. Como eu vou dizer que uma laranja está doce sem eu experimentar? Você já experimentou Jesus? Então por que você está com a boca fechada e não fala dele? Fala que quão bom ele é doce. Fala que quão bom é viver com Jesus. Não tem escolha melhor do que eu fiz, que foi ir para a presença do Senhor, querido. Então por que você nasceu? Tem uma palavra que resume o porquê, qual o propósito que você nasceu. Você quer entender? Abra sua Bíblia aí, livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 61, traz para você aqui a sua certidão de nascimento. Traz para você aqui o relato por que você nasceu. E eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo. Isaías, capítulo 61, versículo 1. De pé você vai ler o porquê você nasceu. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão a quem está preso. Sabe por que você nasceu? Lê lá. Pode ler. Porque o Espírito de Deus já se apoderou sobre você, querido. E quando você é ungido, quando o Espírito Santo te enche, você prega as boas novas, você é enviado para restaurar os contritos. Não tem mais tristeza, Deus te usa para transformar em alegria. Não tem mais dor, Deus te usa para curar, Deus te usa para libertar, Deus te usa para restaurar, querido. Mas você precisa entender o seu real propósito. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso, para você proclamar. Tem pessoas que estão perdidas por aí. Tem pessoas que estão gritando socorro por aí. Eis que aqui nessa noite tem um instrumento que vai ser usado para levantar vidas ainda essa semana. Pode sentar.
Entendeu por que você nasceu? Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor me ungiu. Está aqui, ó. Repete comigo. Eu nasci para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e dar abertura de prisões àqueles que estão presos. Quantas pessoas estão cativas? Deus vai te usar para libertar essas pessoas. Quantas pessoas estão aprisionadas no vício, estão aprisionadas nas drogas, estão aprisionadas num relacionamento frustrado, numa depressão. Deus vai te usar para restaurar vidas, mas você precisa querer ser usado. A pastora Clarice disse muito bem. Chamou pessoas aqui na frente. Você que quer ser usado, você que tem um chamado. Não, pastor, eu preciso. Mas, querido, entenda uma coisa. Para atender o ID, você precisa sair do seu lugar de comodismo. Às vezes é necessário eu desfazer da minha vontade. Irmão, seja sincero nessa noite. Qual que era a sua vontade hoje? Ficar em casa, debaixo da coberta, comendo uma pipoca e assistindo um filme. Quem aqui não queria fazer isso, levanta a mão. Um friozinho desse, grudadinho lá com seu filho, com seu marido. Quem não tem o filho e o marido, grudadinho com o ursinho de pelúcia, com o travesseiro, com o cobertor. Mas você escolheu a melhor parte. Você veio para a casa do rei. Você veio cultuar ao rei. Você veio cultuar aquele que te fez, aquele que te criou. E você está aqui nessa noite porque você entende qual é a sua missão. Você está aqui nessa noite porque você entende qual é o seu propósito. E, queridos, eu encerro essa palavra dizendo para você uma coisa. Deus, Ele está desesperado em te abençoar. Mas você precisa entender qual é a sua missão. Porque eu não quero chegar no dia do julgamento e eu ser apontada por aquilo que eu achava que eu estava fazendo, que era o meu chamado, que era a minha missão, e não era. Eu sempre oro para o Senhor, para Deus me direcionar nisso, irmãos. Porque nós somos o famoso bombril, né? 1001 utilidades. Nós fazemos de tudo na igreja. Mas aquilo que é o seu real chamado, você tem que fazer com muita excelência, tem que fazer com muito amor. Claro que tudo que vier às suas mãos, você tem que fazer com muito amor. Mas aquilo que é o seu chamado, querido, você tem que dar prioridade. Você tem que realmente fazer de corpo, alma e espírito. Então, se você ainda não consegue entender, se você não sabe qual é o seu real chamado, querido, você tem que orar ao Senhor. Deus vai te direcionar. E eu vou te falar uma coisa. Na maioria das vezes, o nosso chamado é aquilo que a gente não quer fazer. Eu comecei na igreja cuidando de criança. Senhor, o departamento que é uma bênção, irmãos. Você pode chegar lá chorando, você sai de lá rindo de canto a canto, porque os meninos fazem você rir só de olhar para você. Era algo que eu não queria. Você acha que eu queria subir aqui? A pastora Clarice me conhece desde quando eu converti. Eu lembro da primeira vez que eu dancei na igreja, irmãos. A pastora Clarice falou comigo desse jeito. Ficou bonito. Acho que ela vai lembrar disso, lá em cima. Ficou bonito, mas você tem que se soltar mais. Você dançou igual um pauzinho duro assim, ó. Era assim, irmãos. E teve que passar por um processo. A primeira vez que eu vim pregar foi num culto de jovens. Eu disse para Ana Paula, assim, que era presidente de jovens: pelo amor de Deus, deixa eu pregar sem microfone. Porque eu pregava assim, irmãos. Acho que eu tremi tanto que eu desliguei o microfone. Eu tremi, irmãos. Então entenda, às vezes o seu real propósito, a sua real missão é aquilo que você resiste em fazer. É às vezes que é aquilo que você vai dizer: mas eu vou dar oportunidade para fulano. Não, hoje é o Bruno. Hoje eu não vou mexer no som, não. Vou dar oportunidade para a Ana. Você sabe se o propósito da Ana, a missão da Ana é mexer no som? Hoje eu não vou cantar, não. Não, vou dar oportunidade, pastora Clarice, para a Rebeca. Você sabe lá se o real propósito, a real missão na vida da Rebeca é o louvor? Então, querido, nós precisamos, sim, temos que fazer, querido. O Senhor tem colhido isso de nós, mas nós precisamos entender o nosso real propósito também.
Porque através do meu dom, através do meu talento, eu tenho que proclamar, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que pregar o evangelho. Agora você quer uma coisa, você quer uma receitinha que você vai entender logo, logo que é o real propósito? É quando você faz e gera resultado. Pelo fruto conhecereis a árvore. Como que eu vou dizer se isso aqui é pé de maçã se não nasceu uma maçã? Como que eu vou dizer se isso aqui é pé de abacate se não nasceu um abacate? Pelo fruto você vai conhecer realmente seu dom. Então aquilo que mais te anseia, querido, aquilo que mais às vezes causa dor, mas você faz e gera resultado. Esse é o real propósito de Deus para a sua vida. E eu encerro dizendo para vocês, querido, mesmo no momento de dor, proclame. Mesmo no momento de dificuldade, fale da palavra, fale de Jesus. Mesmo no desespero,